Oi, meu povo, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo para nossa maratona maravilhosa com os moldes da Fabi Rodrigues. E a pecinha de hoje, gente, é essa aqui, que eu vou ensinar para vocês, essa gracinha. Olha que linda, gente. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho e que tema maravilhoso, né? Tão cheio de histórias e significados. Então, continua comigo aqui nesse vídeo que a gente vai aprender essa arca de Noé. Um beijo e bora pra aula! Então vamos aí pegando esse molde. É um molde, inclusive, que eu já até usei aqui com vocês. É um molde originalmente para fazer Jesus, mas dá super para fazer o nosso Noé. Começamos, claro, com a cabeça. Colocamos os nossos olhinhos, damos aquela pressionada e aí eu venho com uma boquinha de marcar a nossa cabecinha. Ela quase nem vai aparecer, gente, porque tem a barba, né? Mas eu sempre gosto de marcar. Peguei esse molde da Arca, que é um molde incrível e lindo, gente. Olha como ele fica perfeito. Parece até que a gente tá vendo aí madeira de verdade. Vai ficar ainda muito melhor com esse truquezinho que a gente vai fazer no final para dar uma realçada nessa cor. Na parte de cima eu coloquei um marrom, aí eu estiquei uma massinha, fiz como se fosse uma cobrinha e coloquei nessa cavidade aí, fiz a separação. É importante sempre estar atento na linha de marcar, que separa uma parte da outra. E aí eu venho com a massa da cor aí, da outra metade da nossa arca, que tá mais parecido com creme, com um ocre mais clarinho, né? E eu tiro esse excesso, deixo essa parte bem lisinha atrás e olha que lindo que sai. Vem com um coraçãozinho maravilhoso. Vou usar o corpinho mesmo desse molde. E eu coloco ele todo verdinho. É claro que vocês vão optar por uma cor que vocês desejarem, quiserem. Esse aí eu coloquei um verde mais claro. Subi a mãozinha um pouco. E a outra mão eu joguei ela um pouco mais pra frente. Como esse molde ele foi feito para fazer Jesus, ele tem tipo uma faixa na diagonal. Mas vocês podem tirar com um pouquinho de água e o pincel modelador. Eu não vou mexer tanto nessa parte, porque a gente vai colocar um bichinho bem na frente, então não vai aparecer muito. Mas eu estiquei uma massa na cor verde e aí eu fiz tipo 2 tirinhas, porque vai ser aí para a partezinha do manto do nosso Noé. Coloquei nas 2 laterais dele, estiquei para deixar um pouco até mais fino. Coloquei um pouco de cola, e isso faço cortar e colocar também do outro lado. Prontinho, agora chegou a hora de tirar as mãos. Tirei os 2 ladinhos. São fofinhas demais essas mãozinhas, gente. É um molde muito bebezinho, sabe? Ele fica lindo, fica incrível, fofo. Eu sou muito suspeita porque eu amo esse molde. E aí eu venho dando uma profundidade nessa mão. Vou colocar um pouco de cola também do outro lado e já introduzo a nossa outra mãozinha. Ele fica aí nessa posição, como se estivesse apontando para a arca e o outro segurando o bichinho. Venho com uma tinta marrom, um pouco mais clara, e faço as 2 sobrancelhas. Dou um furinho aí para dar um encaixe no nosso arame e um pouco de cola instantânea. A gente vai colocar essa cabecinha um pouquinho mais inclinada, como se ele tivesse assim bem dengozinho. E aí dá esse aspecto aí de mais fofinho. Vou pegar esse molde, que ele tem vários bichinhos, tá? E aí eu escolhi esse passarinho. A gente vai colocar bem no topo da nossa arca. Coloquei uma massinha amarela para dar uma diferenciada do biquinho com o resto do corpo. Depois eu venho com uma massa branca e coloco aí. E introduzo e deixo tudo sempre bem nivelado, preenchendo todas as cavidades, todas as entradas que tiver. E ele sai assim maravilhoso. Coloquei os olhinhos bem pequenininho. E agora eu vou fazer a nossa ovelhinha também com esse mesmo molde. Coloquei ali um tonzinho mais claro de pele e essa parte aí da cabecinha também, um tom de pele. E eu esqueci um detalhe, gente, a orelha. Esqueci de colocar também esse tonzinho de pele da nossa ovelha e coloquei tudo branco, mas depois eu faço
aí uma tirinha, tipo uma coxinha bem fininha. Vocês vão ver como é que eu vou fazer e vou colocar nessa cabeça. Então, não teve muita diferença assim, mas claro que para facilitar, se vocês quiserem, é só colocar também e ficar atento com essa parte da orelha, dessa parte aí da nossa ovelhinha, ó. Ela tem uma orelhinha, vocês estão vendo aí, ó. Aí agora eu estiquei uma massinha na cor de pele, da mesma corzinha da cabeça, fiz uma coxinha bem pequenininha, ó. Eu só fiz achatar e fazer a marcação da orelhinha. Coloquei os olhinhos e deu tudo certo. Agora é só colocar essa ovelha na melhor posição que vocês tiverem e colocar cola, né? Mas antes eu vou fazer o cabelo, estico um pouco de massa e corto com o cortador, tá? Daí eu vejo se dá bem a posição atrás, centralizo e vou tirando os excessos desse cabelinho. Corto, nivelo, o pincel modelador e aí eu venho com a barba, que é linda e dá, assim, é um encaixe perfeito, gente. Essa barba é maravilhosa. E a gente tira o excesso. Aí eu passo um pouco de cola atrás e a gente já pode colocar aí no rostinho do nosso Noé. Me conta o que vocês estão fazendo essa semana. Por aqui tá uma correria, gente. É claro que quem acompanha lá no Instagram sabe como é que tá sendo. Uma semana cheia de encomenda, cheia de entrega, graças a Deus. Mas eu quero saber também o que vocês estão fazendo aí. E olha, já chegamos praticamente na metade do nosso vídeo. Vamos colocar o nosso emoticon para ver quem são as guerreiras do final? Então coloca aí o emoticon de onda. Vou deixar aqui. Eu quero ver quem é que vai interagir comigo. E vou prestar atenção para ver quem tá realmente acompanhando esses vídeos. Bom, vamos fazer nosso bigodinho. Coisa simples também, que nem a barba. E aí agora a gente só centraliza. Coloca aí no meio. E depois eu vou fazer uma bolinha. Acho que no vídeo eu nem mostrei, mas uma bolinha bem pequena, gente. E coloca aí nessa partezinha da barba, que é pra gente colocar o nariz do nosso Noé. Olha que lindo. Coloquei agora essas mechinhas de cabelo com esse molde. Não se preocupe que tudo que a gente tá usando nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui na descrição, então já vai estar tudo anotado. Papel e caneta na mão, que é sempre importante. E se vocês forem fazer compras lá no site da Fabi, não esquece que tem cupom de desconto. É só colocar aí DIP10 que vocês vão ter aí 10% em compras acima de R$50. Aproveita, já compra tudo para fazer essa pecinha e depois me marca no Instagram que eu vou adorar ver o resultado também de vocês e acompanhar por lá. E não esquece de me seguir, claro, tem muita dica por lá também, gente. E com o tempo aí mais real, né? Já que a gente, Instagram aí facilita a gente nos stories. Bom, coloquei a nossa ovelhinha. Olha como já tá ficando lindo. Eu amei esse Noé. E, gente, dá pra fazer tantos santinhos com ele. Nossa, é um molde pra mim muito, muito perfeito. E vem aquela hora que eu falei pra vocês da dica do sobreamento. A nossa peça ela tá um pouco mais ressecada, tá? Eu deixei ela secar de um dia pro outro. E aí eu venho com uma sombra um pouco mais terrosa e eu coloco sem piedade, tá, gente? E depois eu venho com um lencinho umedecido e vou tirando todos esses excessos. E aí, aquela sombra que pegou nessas entradinhas aí do molde, como se fosse a madeira, uma parte mais profunda da peça, ela vai ficar assim com esse efeito mais escuro. E fica lindo, né, gente? Olha como dá diferença. E para colocar os bichinhos, o Noé, eu sempre estou usando aí o arame para dar mais segurança. E não ter medo de que vai desgrudar ou algo do tipo, né? O arame, ele facilita isso pra gente. E aí, gente, olha só. Os bichinhos, eu fiz com esse molde aí, que eu só tirei a parte de cima da cabeça, tanto do elefantinho quanto da girafa, tá? Vou deixar aqui também esse molde para vocês na descrição. Para fazer o nosso leão, eu peguei um molde que é do ursinho Pooh, miniatura do ursinho Pooh. E aí eu também vou tirar só essa cabecinha, gente. Coloquei uma cor um pouco mais diferente do corpinho. E aí vai fazer essa diferenciação do focinho. Mas, gente, olha que graça que fica essa cabecinha de leão. Então, para vocês verem, né? É um ursinho que a gente está transformando em leão. Então, é bacana sempre a gente poder olhar para uma peça e imaginar que também pode ser de uma forma diferente.
tirei e eu vou fazer uma marcação bem no meio desse focinho. E depois aí a gente coloca os olhos, a gente coloca o narizinho. O narizinho também é uma coisinha, uma bolinha bem pequena. Coloca cola para ele não cair, tá bom? Não esqueçam disso, sempre trabalhem com cola, sempre dá essa segurança na nossa peça. Bom, para a parte da juba, eu vou estar esticando uma massinha, numa cor mais escura. Aqui eu coloquei o siena mesmo. E esse cortador é o número 3, tá, gente? Cortador número 3. E aí eu vou fazer umas marcações com a esteca. Dessa forma aí, por toda essa bolinha. Parece uma florzinha, né? Mas é a nossa jubinha. E aí eu tiro as marcações mais grotescas que possa ter por conta da marcação da esteca. E vou colocar aí, centralizar essa cabecinha e trazer um pouquinho essa massa da jubinha dele pra frente, tá? Mas não muito. Pra girafa, eu tô esticando uma massinha e vou deixar tipo como se fosse realmente uma tirinha, que é o chifrinho dela. Eu coloco de trás e trago um pouco pra frente, tá? E aí o ursinho ficou assim, coloquei o nariz, os olhinhos, olha que lindo, gente! Maravilhoso! E agora eu vou tá abrindo aí um pouquinho com uma agulha e colocar cola pra já deixar os nossos bichinhos bem no jeitinho. Nessa parte eu venho com cola. Se você quiser e a massa ainda tiver mais durinha, é bom sempre colocar um pouquinho de cola instantânea também, tá? Que foi aí o caso que eu fiz no nosso elefante. Coloquei uma gotinha, não precisa exagerar, tá? Mas é sempre bom colocar para dar uma segurança. E aí eu venho com o nosso leãozinho e vou colocar na parte aí de cima, de forma que o coração não suma atrás. Ó, depois eu vou deixar um pouquinho mais na lateral, assim, dessa forma. Certo? E agora tem também a água, né? Que são as ondas do molde. Aí são 3, vou tirar esses 3 mesmo, dei umas batidinhas, que é uma outra forma também da gente estar tirando, mais delicadamente, tá, gente? Pra não rasgar esse molde. E aí eu venho, tiro as ondas, e nessa parte de baixo eu já coloquei cola, ó, e aí eu vou pressionando um pouco essas ondas na parte da arca de baixo, tá? Aí depois eu pego a onda menor que tiver e aí eu vou colocar no meio entre a grande e a média, dessa forma. E se você quiser parar por aqui, já tá ótimo, já tem aí uma arca maravilhosa, mas eu vou continuar e vou colocar o nosso arco-íris. As cores vai ficar bem ao seu critério, mas aí eu usei roxo, azul mais claro, laranja, vermelho, amarelo. Então, vai ficar bem realmente ao critério de vocês. Sem esquecer do verde, né, gente? Vou tirar a nuvenzinha, que é de um outro molde. Estamos usando vários moldes aqui para vocês verem como dá para fazer com bastante coisa legal. Mas se você tiver outra nuvem aí, pode estar colocando nessa parte também. E depois, gente, eu deixo secar de um dia para o outro. Esse arco-íris ainda tá um pouquinho mole, né? Mas eu venho aí, tá úmido. E vou colocar um pouco de cola. Aí ajeito a nossa nuvem aí. E deixo secar. Pressiono a arca no arco-íris para não ter uma sobreposição muito grande. E aí, gente, ficou assim. Coloquei glitter nesse arco-íris porque eu achei que deu um toque todo final. E eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Não esquece de seguir a Deep Útil, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Fiquem com Deus e a gente vai se falando.